meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Família. No mês de maio nós estamos falando sobre família, né? E nessa noite é a terceira mensagem dessa série sobre família, falando sobre o caráter de Cristo na família. E essa noite estará conosco o pastor Reginaldo. Pode chegar aqui, meu irmão, vai estar trazendo uma mensagem ao nosso coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, igreja. O pastor já adiantou a terceira mensagem desta série, porque nossa intenção é ter Jesus como nosso espelho, também na nossa casa, também na nossa família. Se a sua família é como a minha, né, ela passou ou passa por problemas, não é verdade? E muitas das vezes você pode ser o marido, pode ser a esposa, ou você pode ser filho, mãe, avô, avó, pai. Você precisa de direção, precisa saber como proceder. E esta série, ela tenta exatamente trazer o caráter de Jesus, o exemplo do nosso Senhor, para ser aplicado em nossas vidas, como membros de uma família. Como pessoas que precisam tomar decisões, que precisam conduzir, né, numa direção correta, que agrada a Deus, a nossa casa. Então, que assim seja nesta noite também, que Deus continue falando conosco, para a sua glória e para o seu louvor. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, e mantenham sua Bíblia aberta, por favor. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi.
É antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Senhor, fala conosco, nos abençoa nesta noite. Nós queremos ser ensinados pelo Senhor. Nós queremos compreender como que Jesus pode ser um exemplo para nós, de amor e de serviço, de amor e de desejo de servir. E nós queremos, Senhor, que isso faça sentido para a nossa casa, para a nossa vida. Em nome de Jesus, nos conduz, Senhor, nesse tempo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos traçando o caráter de Cristo. E a ideia é exatamente essa, nós desenvolvemos em nós o caráter de Cristo. E talvez um dos lugares mais necessários para nós termos atitudes que Jesus teria é exatamente dentro da nossa casa. Porque é o lugar onde nós somos mais expostos, é o lugar onde nós somos conhecidos como de fato nós somos. As pessoas de fora nos conhecem pouco. Quem nos conhece exatamente são os que convivem conosco o tempo inteiro. Então, nós precisamos de um caráter santo, nós precisamos de um caráter mudado. E quando a gente quer pegar Jesus como referência, nós pensamos sempre no nosso Senhor como Ele é de fato. Ele diz aqui, eu sou o Senhor, eu sou o Mestre. Eu sou, Ele falou, eu sou Deus. Então, às vezes, a gente acha bem difícil pegar esta referência, às vezes, do Senhor, porque o caráter de Deus é santo, é perfeito, não tem pecado. Mas, às vezes, irmãos, nós esquecemos que Jesus, Ele também teve família na terra. Nós esquecemos que Jesus viveu entre nós, passou pelas dores, pelas lutas e os conflitos que nós enfrentamos na própria família dele. E às vezes nós esquecemos que, apesar dele ser o nosso Deus, a Bíblia diz claramente que nós somos irmãos de Jesus. Ele foi enviado à terra para redimir pecadores e transformar esses transgressores em filhos de Deus, em filhos e filhas de Deus. E Hebreus é muito claro, em Hebreus capítulo 2, eu vou pegar só essa referência fora do nosso texto aqui, para que a gente possa compreender. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 13, diz assim, falando sobre Jesus: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo é aquele que estava na terra para constituir uma família para o Pai, uma família de filhos e filhas de Deus, salvos, transformados. Mas ele conviveu com estas pessoas em situações difíceis, que são os discípulos, que são aqueles que o acompanhavam, que somos nós também hoje. Como Jesus agiu enquanto alguém que convivia com os discípulos que ele estava chamando para serem seus irmãos, para participarem do reino de Deus. Como Jesus fazia na vida comum, como Jesus fazia em questões do próprio lar dele, da intimidade dele com aqueles discípulos. Nós podemos tirar lições desse caráter amoroso de Jesus, como ele era servo, nessa passagem que nós lemos agora, do Evangelho de João. Quando eu comecei a buscar essa palavra, não tem uma passagem mais clara de como Jesus era na sua intimidade com os discípulos, porque aqui nós aprendemos lições extremas sobre o amor de Jesus e a capacidade dele de servir. E é isso que nós queremos falar nesta noite, destacar esses dois aspectos do caráter do Senhor. Já foi falado sobre a sua pureza, já foi falado sobre a sua justiça, sua misericórdia, e nós vamos falar sobre o seu amor e a sua capacidade de servir também. Aqui nesse texto, irmãos, nós lemos no Evangelho de João, capítulo 13, que chega ao momento daqueles 5 capítulos, vamos dizer assim, do Evangelho de João,
onde Jesus se encontra de forma mais íntima com seus discípulos. E ele está se preparando para a cruz, e o capítulo começa dizendo que era antes da festa da Páscoa, e Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Jesus procura nesse momento se separar dos outros que estavam lá fora e se aproximar intimamente, se aproximar com mais intimidade dos seus discípulos. Jesus, ele servia as multidões. Jesus curava, Jesus operava milagres, Jesus ensinava a vontade de Deus, o reino de Deus, mas Jesus não desperdiçava tempo com os seus. Jesus fazia questão de comunhão com o Pai e Jesus fazia questão de comunhão com os discípulos. E no momento que antecede a sua cruz, o Senhor escolhe santificar um aspecto da vida comum que era jantar. Jesus escolheu, em lugar de talvez subir a um monte, talvez diante da multidão, ele anunciar, ele se despedir, não, ele começa a santificar o momento da vida comum. Ele organiza, de forma até sobrenatural em alguns momentos, um jantar com aqueles discípulos, porque ele queria estar sozinho com os seus. Porque a Bíblia diz que ele amou os seus. A palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira. Mas, irmãos, Jesus tem tempo com os seus. Chega um momento em que fica muito clara a diferença entre aqueles que não têm comunhão com Jesus e aqueles que são os seus, que têm comunhão com ele. E ele vai então e pede para organizar esta ceia e se aproxima dos seus discípulos. Às vezes a gente diz que a nossa vida é muito ocupada, e de fato é. Ninguém vai questionar isso. Mas Jesus, ele no meio da tribulação, no meio das lutas, no meio das dificuldades, ele sempre priorizava o Pai e os seus irmãos espirituais, vamos dizer assim, que somos nós. Isso fala de prioridade para nós, irmãos. Porque se nós vamos falar de amor e serviço nesse texto, a gente tem que começar de algum lugar. E Jesus prepara esta ceia para poder demonstrar o seu amor e o seu serviço àqueles discípulos. O que nós temos preparado? O que nós planejamos? Que tipo de intimidade? Como é a nossa casa, o nosso lar? Jesus era uma pessoa interessante, né? Quanto filho de Deus na terra, ele gostava muito do ambiente da casa. E aqui traz para nós que muitas das vezes a nossa casa não é um ambiente saudável. Não é um ambiente construído para Deus. Mas se você observar este momento que Jesus organiza esse jantar, é aqui que ele se despede dos seus discípulos. É aqui que ele estabelece a ceia do Senhor, que seria um memorial que ia ficar até hoje, como nós de fato fazemos. É aqui que Jesus vai dar uma lição para aqueles discípulos do que é servir os seus, cuidar dos seus. E Deus quer que nós cuidemos dos nossos. Ele quer que nós olhemos para os nossos. Ele quer que nós muitas das vezes não deixemos que a nossa missão, o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso trabalho nesse mundo nos impeça de ter tempo com os nossos. É a primeira coisa que a gente aprende aqui. É uma espécie de introdução a este assunto. Tudo na vida de Jesus era importante, mas comer com os discípulos era muito importante. Estar com eles. Precisamos, irmãos, resgatar, santificar as coisas simples da nossa casa. Isso já foi falado aqui algumas vezes. Mas as irmãs vão passar 3 meses falando sobre esse assunto aí, né? O que é a gente restaurar o nosso lar.
o que é a gente preparar momentos de intimidade com os nossos familiares, de conversa, de falar de assuntos sérios. Não tem lugar mais apropriado para se falar de assuntos espirituais do que a nossa casa, do que a mesa, do que junto com aqueles que o Senhor nos deu para nós caminharmos com eles. E é isso que Jesus ensina para nós. Era um momento totalmente caseiro. E eu quero introduzir esse exemplo de Cristo, de amor, dizendo para você: ame os seus. O Senhor não quer que nós deixemos de amar este mundo, de orar por este mundo, mas a sua família, aqueles que Ele colocou na sua vida, a sua igreja, os seus irmãos em Cristo, assim como Ele também, precisam de você, precisam de você. E Jesus fez questão, com seu amor, de mostrar para aqueles discípulos que eles não eram simplesmente parte daquela multidão, mas eram pessoas com quem Ele convivia e queria ter comunhão. Às vezes, irmãos, parece óbvio que isso acontece na nossa casa, mas precisa ser intencional, precisa ser algo planejado às vezes também, que sai da rotina, que sai da correria. Na simplicidade de um jantar, como eu já disse, o Senhor tratou o caráter dos discípulos. Ele se despediu. Você quer transformar o seu lar no lugar de tratar assuntos espirituais? Eu não vou entrar muito a fundo nesse ponto aqui, porque eu quero falar mais à frente. O que Jesus queria tratar naquele jantar? O que Ele queria ensinar para aqueles discípulos? Aqui eu só quero deixar esse ponto para nós. Façamos do nosso lar um lugar de assuntos espirituais. Façamos do nosso relacionamento com a nossa família prioridade, para nós podermos dar passos que demonstrem amor e serviço como Jesus fez. Então Jesus reúne esses discípulos. E o que Ele quer agora? Ele quer demonstrar amor por esses discípulos além das palavras. Ele já tinha feito isso sempre. Mas Ele quer dar um exemplo que vai ficar marcado na mente deles para sempre. E ficou marcado também na nossa. Ninguém gosta de ouvir eu te amo e ser maltratado pela pessoa que fala isso. Quem gosta? O que faz sentido é que a pessoa que diz eu te amo, ela haja conforme estas palavras. E Jesus queria mostrar para aqueles discípulos que Ele era capaz de agir até o extremo, porque a palavra do Senhor diz, irmãos, diz para nós que Jesus amou até o extremo. Às vezes a gente tem tendência de achar que na família tudo se resolve com conversa. E às vezes é preciso mesmo. A comunicação não pode ser perdida. Mas às vezes é preciso atitudes, gestos que demonstrem o que nós estamos falando. Então, quando Jesus chegou nesta ceia, estava tendo uma discussão entre aqueles discípulos. Eles queriam saber quem era o maior entre eles. Quem era o mais importante? Será Pedro, que sempre falava? Será Pedro, Tiago e João, que sempre eram separados por Jesus para alguma coisa que os outros não participavam? Será que é você a pessoa mais importante para Jesus? Ou a sua esposa? Será que é seu filho? Será que sou eu? O que Jesus queria ensinar para eles no ambiente da casa, do lar? Ele queria dar uma lição. E Ele não queria mostrar isso simplesmente com palavras, mas também com atitudes. É como se Jesus dissesse: se você não sabe como e até que ponto eu espero que vocês sirvam uns aos outros, eu vou deixar isso claro de um modo que vocês nunca vão esquecer. E é interessante notar dois detalhes aqui, irmãos, nesse texto. Primeiro, eu já falei, antes de chegar ali, os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior entre eles.
E também quando Jesus se levanta naquela ceia para lavar os pés daqueles discípulos, o texto diz assim para nós, versículo 3. Vamos no 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Pense nisso agora, irmãos. A palavra faz questão de dizer, antes de Jesus se levantar, se despir das suas vestes, colocar uma toalha para descer e lavar os pés daqueles discípulos, o Espírito Santo faz questão de nos lembrar que ele sabia quem ele era, sabia que a ele pertence todas as coisas. O Pai havia lhe entregado tudo. Ele era, como sempre foi, soberano. E isso deixa a lição muito mais forte para nós. Porque ele não era simplesmente o carpinteiro, ele não era simplesmente o mestre, ele não era só... Não, ele é aquele a quem pertence todas as coisas. E ele vem e faz aquela atitude. Há uma ênfase na glória divina. A gente fica espantado com Jesus. Agostinho, conhecido por muitos como Santo Agostinho, ele diz uma coisa interessante que eu anotei aqui. Ele falou assim: ora, por que nos admiramos de que se levantou da ceia e despiu suas vestes, aquele que existindo na forma de Deus, se fez sem nenhuma reputação? Por que nos admiramos de que derramou água numa bacia para lavar os pés dos seus discípulos, aquele que derramou seu sangue na terra para lhes lavar a imundícia de seus pecados? Ele já tinha feito muito mais, deixando o céu. Muito mais. Por que se humilhar tanto? Por que demonstrar tanta ainda capacidade de ir mais além? Porque ele queria imprimir algo no nosso coração, irmãos. No coração daqueles discípulos. Vocês têm que estar dispostos a servir. Nós somos uma família. Eu estou dando exemplo para vocês como o irmão mais velho. Ainda que sou Senhor e Mestre. Cristo deixou a sua glória. Cristo deixou o seu trono. Cristo se fez um de nós. Mas ele foi muito mais além. Ele se fez servo de todos. Para que nós pudéssemos conhecer o nosso Deus. Ele derramou, disse bem Agostinho, ele derramou não somente água naquela bacia, mas ele derramou o seu sangue por nós. Ele deu a sua vida por nós. E ele queria que isso ficasse muito claro para aqueles discípulos. Amor e serviço, irmãos, está agarradinho um no outro. É os dois lados de uma mesma moeda. Amor sem serviço não é amor. E serviço sem amor também não serve. Porque a palavra diz que se nós fizermos qualquer coisa sem amor, não é aceito por Deus. Mesmo que você entregue seu corpo para ser queimado. E se há necessidade, irmãos, de um caráter assim como o de Jesus, eis aqui o exemplo do que nós poderíamos fazer. Jesus pegou a ideia mais, ou o serviço mais simples do empregado da casa, e ele se colocou no lugar deste empregado, deste escravo. Você já deve ter ouvido que naquela época, geralmente as casas onde as pessoas tinham condição de ter servos, existia servo para cada função. E esta de lavar os pés era dada àqueles servos menos importantes da casa. Eram eles os encarregados de observar os visitantes, os hóspedes, que vinham com os pés empoeirados, sujos. E ele convidava essas pessoas até um lugar para sentar, pegava a bacia, lavava os pés dessas pessoas, enxugava, e os hóspedes então estavam livres para participar da casa.
assim estariam bem recebidos. E você já deve ter ouvido que provavelmente aqui ninguém fez isso. Ninguém pensou em lavar os pés um do outro. Como Jesus organizou aquele jantar, aquele encontro, então talvez não tinha um servo ali. Ele não era convidado em outra casa. Aquela reunião era deles. Aquela reunião era da igreja, aquela reunião era dos filhos de Deus, dos irmãos de Cristo, da família que Ele está edificando. É isso que Ele quer em cada um de nós, que nós peguemos a toalha, que nós possamos descer e lavar o pé do nosso irmão. É isso que Ele estava querendo mostrar. Amor acompanhado de serviço. Ele estava nos dando o limite, se é que há limite para tudo que o Senhor faz. O que você precisa fazer para demonstrar amor na sua casa? A gente sempre pensa que já fez demais, né? Eu já fiz demais por essa mulher. Eu já fiz demais por esse homem. Eu já fiz demais por esse menino, por essa menina. Eu já suportei tanta coisa. Irmãos, aí a gente vai para o nosso próximo ponto. Nós não podemos permitir que as decepções nos impeçam de amar os nossos até o fim. Até o extremo, irmãos. Porque a Bíblia diz que, tendo Ele amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O sentido é até ao extremo. Família é um ambiente favorável, tanto para nos marcar com experiências maravilhosas, como também para nos marcar com experiências ruins. Dependendo da família que você teve, do pai, da mãe e tudo, você pode ter marcas na sua vida. E está aqui Jesus. Imagina essa cena, irmãos. Jesus está dobrado, lavando os pés de pessoas que ele já sabia que daqui a poucas horas um ia traí-lo, outro ia negá-lo, todos iam fugir. Jesus estava lavando os pés de homens mundanos que estavam brigando sobre quem era maior, quem era mais importante ainda, de homens que daqui a pouquinho nessa conversa ainda vão dizer: mostra-nos o Pai. Ainda não sabiam, não tinham entendido que Ele Ele e o Pai são um. Jesus estava lavando os pés de homens que não eram dignos. Deus lavando os pés de homens que não são dignos. Os discípulos seriam ingratos, cegos. Jesus sabia disso tudo, irmãos. Talvez ele estivesse ali lembrando. Porque a palavra mostra que, próximo à cruz, Jesus estava muito aflito. Ele pede até oração para os seus discípulos. Ele soa sangue, gotas de sangue. Não era um momento fácil, estava tudo na mente do Senhor. Os discípulos não tinham ideia do que estava acontecendo. E talvez ali lavando os pés daqueles discípulos, Jesus também estivesse lembrando dos momentos que eles tiveram juntos. Lembrando dos ensinamentos, dos 3 anos de discipulado, caminhando com aqueles homens. E ao mesmo tempo pensando que na cruz ele estaria sozinho. Mas ele serviu. Mas ele amou até o fim. E ai de nós se ele não tivesse amado. Ai de nós se ele não tivesse nos amado até o fim. Ninguém vem para Cristo porque é bom. Nenhum de nós fomos escolhidos pelo Senhor porque nós merecíamos. De certo modo, irmãos, o Senhor lavou os seus pés também, e os meus. Ele nos serviu. Se fôssemos nós ali,
naquela ceia, naquele jantar, seriam os nossos pés que estariam sendo lavados pelo Filho de Deus. Mas Ele fez muito mais do que isso por nós, Ele fez muito mais do que isso por você e por mim. E o nosso coração, agora conhecendo a história toda, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Ele disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. A nossa casa precisa ser um espelho. E essa pregação, ela vem, imagino que ela cause um impacto em todos que estão aqui presentes. Porque nós não somos o que gostaríamos de ser. Muitas das vezes ficamos em débito em nossa casa. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade e nos espelhar no nosso Senhor. Neste ponto, se uma coisa que nós precisamos carregar para nós, se na primeira foi, irmãos, nós santificarmos o ambiente do nosso lar para coisas espirituais, como Jesus fez naquele lugar. Nós precisamos também acreditar que ainda não fizemos o bastante. Que o nosso amor precisa ser até o fim. Sabe de uma coisa, irmãos? O amor dura para sempre. E este amor deve ser acompanhado de exemplo. E o Senhor nos deixa esse exemplo. Levantou-se, verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Cristo aproveita aquele momento no lar, numa casa, num jantar, na intimidade com seus discípulos, para ensinar lições também. Ele já está ensinando essa lição com aquele exemplo que ele dá, mas ele precisava aplicar este exemplo na vida daqueles discípulos. Mas nós notamos aqui, irmãos, a ignorância de Pedro. E essa é uma grande barreira na nossa vida, a nossa ignorância. Lá no Nordeste, ele falava ignorância, antigamente o pessoal pensava que era ser bruto, né? Ser rude. Não, é não saber, é ignorar. A visão espiritual daqueles discípulos estava fechada. Mesmo assim, irmãos, Jesus os amou e os serviu, ainda que eles não estavam prontos para entender as coisas. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Até agora, até nesse momento, Deus está trabalhando na tua vida, trabalhando na minha vida, sem que nós saibamos de tudo que Ele vai fazer em nossa vida. Muitas das vezes nós falamos coisas contra Deus, murmuramos. Muitas vezes nós desistimos das coisas em nossa casa. Nós desistimos dos nossos. Imagina, Cristo tem muito a ensinar para aqueles discípulos, mas Ele disse: vocês não estão prontos para ouvir ainda. Mas Ele estava olhando. Ele não estava confiando em Pedro, ele não estava confiando em Tiago, ele não estava confiando em João, em nenhum deles. Jesus estava confiando na obra que o Pai tinha na vida desses discípulos. Ele estava confiando que aquilo que Deus começou, Deus iria terminar. Meus amados, Jesus estava indo para a cruz. Quando ele estivesse pendurado naquela cruz, ele já antecipava. Ele não estava brincando, fingindo de morte, não. Ele precisaria de ajuda para descer daquela cruz o seu corpo, para ser sepultado. Naquele momento, os discípulos ficaram, mas o que Jesus disse que fez? Ele intercedeu por eles, para que eles fossem guardados do maligno. Ele orou pelos discípulos.
a quem ele amava. Então, Jesus sabia. É difícil de saber mais quando você sabe mais do que as pessoas que você ama. Às vezes isso acontece. No caso de Jesus, ele sabe muito mais do que nós. E aí, às vezes, na sua casa também, talvez você saiba um pouquinho mais do que o seu ente querido. Talvez ele não está pronto para aquela experiência que você está imaginando que ele precisa passar. Deus ainda está trabalhando na vida daquela pessoa. Mas se não houver paciência, se não houver fé e certeza do propósito de Deus na vida do seu familiar, você pode não ver esta pessoa transformada. Pode não ver o resultado do que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Jesus estava ciente de quem eram aqueles discípulos a quem ele estava lavando os pés, mas ele também estava ciente do que eles iriam se tornar nas mãos do Senhor. Nós precisamos voltar a acreditar naqueles que estão em nossa casa, no poder de Deus para mudar a vida das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós estamos pedindo, seja quem for, meu querido. Infelizmente, nem todos têm um lar cristão, muitas vezes. Às vezes, o seu parente é alguém que bebe muito. Às vezes, seu parente é alguém que já fez coisas horríveis. Às vezes, tem pessoas que são violentas dentro de casa. E qual é a solução? A solução é Cristo. A solução ainda é servir. Ainda é fazer o que tem que ser feito e confiar em Deus. Que o Senhor faz a parte dele. Sem paciência, no processo do Pai na história dos nossos, não participaríamos da alegria de vê-los convertidos mais à frente. Jesus disse para eles: olha, o que eu faço? Hoje eu estou adiantado. O que eu faço, vocês não entendem agora. Faça uma reflexão na sua mente. O que Deus está fazendo que você não está entendendo? Lá na sua casa. O que Ele está fazendo? Vale a pena descansar em Deus? Vale a pena continuar orando? Vale a pena deixar nas mãos daquele que sabe o que está fazendo e que tem poder para fazer as coisas mudarem? Ou nós vamos continuar lutando com a nossa própria força? O nosso Senhor chama aqueles discípulos. E Ele está no controle de tudo. E os discípulos não estão no controle de nada. E é assim na nossa vida também, irmãos. Tudo que o Senhor fala aqui, nos 5 capítulos de João, do 13 até o 17, até a sua oração sacerdotal, mostra que ele não confiava, não estava descansando na segurança dos seus discípulos. Como eu já disse, mas ele estava descansando no Pai. Renova a tua fé nesse momento. Eu devo renovar a minha fé neste momento. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que trabalha em todo instante no coração humano. Mas nós precisamos, irmãos, servir. E nós precisamos amar. E muitas das vezes é o nosso coração o primeiro que tem que ser quebrado, antes do coração do outro. Talvez nós pensemos, não tem mais jeito. Mas às vezes é a nossa mentalidade que tem que mudar. Deixa o Senhor te ensinar. Nós precisamos investir em nossos filhos com fé. Alguém não já falou que o jogo só termina quando acaba? Não é isso? Não tem causa perdida na sua casa. Não tem causa perdida até que chegue a hora. Ore pela conversão dos seus pais. Ore pela transformação da vida dos seus familiares. O Senhor te convida nessa noite a amar os seus até
o fim. O Senhor nos convida nessa noite a transformar a nossa casa num ambiente de crescimento, num ambiente de ensino, de exemplo. O Senhor nos convida nessa noite a aprender com Ele o que é ser humilde, a ponto de servir em amor a quem não merece. E no nosso caso, o Senhor nos convida a reconhecer que nós estamos na cadeira, sentados, enquanto Ele lavou os nossos pés. E Ele nos convida a ouvir suas palavras, que diz assim: se eu, sendo Senhor e Mestre, como vocês me chamam, e de fato eu sou, eu lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Verso 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nós não somos maiores do que Deus. Nós não somos maiores do que Jesus. Mas nós podemos nessa noite, e o tempo que a gente tiver disponível para Deus trabalhar em nossa vida, nós podemos aprender com Jesus a quebrar as barreiras, a quebrar os limites, a quebrar aquilo que talvez está impedindo a nossa casa de mudar, com atitudes de servir, com atitudes diferentes daquilo que é esperado de nós. Se eu não me engano, foi a irmã Nilce que falou aqui que nós não devemos ser o problema, nós devemos ser solução. Você quer nesta noite ser solução na sua casa? Você quer que Deus use a sua vida? Quer deixar Deus usar a sua vida para você ser solução onde está tendo conflito, onde está tendo luta? Olha, irmãos, a família de Jesus, que somos nós, não é uma família fácil, mas Ele sabe tratar conosco. Ele sabe trabalhar na nossa vida. Ele sabe esperar pelo tempo, não o dele, mas o nosso. Ele sabe esperar pelo tempo sem jogar nenhum de nós fora. Nem todos estão limpos, ele falou. Judas se auto-excluiu. Jesus disse ao Pai: não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição. Ele escolheu. Alguém já disse assim que Judas começou aquele plano de traição de Jesus já na casa de Maria, de Lázaro, lá em Betânia, pouquinho, 2 quilômetros ali, acima de Jerusalém. Ele começou ali, quando aquela mulher quebrou aquele vaso, quebrou aquele perfume, e Judas, preocupado com dinheiro, preocupado com outras coisas, sem estar ligado, conectado à família de Deus, sem estar dentro dos propósitos do Senhor, com um coração diferente, ele disse assim: olha, que desperdício, gastar isso com Cristo, gastar isso com Jesus. Foi ali que ele talvez já desceu para Jerusalém, pensando: não, mas esse caminho eu não quero andar, esse tipo de exemplo eu não quero para a minha vida. Se você é realmente um dos discípulos de Jesus, você precisa, como eu preciso, nós precisamos, irmãos, aprender com o nosso Senhor. Eu vos dei o exemplo que vocês façam o mesmo. O mesmo. O que nós precisamos para fazer o mesmo? Nós precisamos continuar caminhando com o Senhor. Porque você não vai tirar a bondade do seu coração, como eu não vou tirar do meu. Mas o Senhor, com a sua presença ao nosso lado, o Senhor vai nos ensinar como viver o seu caráter. A palavra é esta. Hoje, como eu disse, eu estou bem adiantado. Mas eu gostaria de orar com a igreja. Gostaria de pedir que você colocasse nas mãos do Senhor
a sua família, mas você colocasse a sua vida nesse momento. Em nome de Jesus, como você pode servir a sua família? Como eu posso servir melhor a minha família? Como você pode demonstrar mais amor? Como você pode sair das palavras para a ação? Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero. Já foi falado de tantos aspectos do caráter do Senhor Jesus, mas eu quero ser uma pessoa amorosa, eu quero ser uma pessoa que demonstra esse amor com ações. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu quero ir até o fim. Eu quero amar minha esposa, amar meu marido, amar meus filhos, meus pais. Eu quero amar as pessoas da igreja, corpo de Cristo, família de Deus, até o fim. Diga para Deus neste momento que você entrega a sua resistência a perdoar, a sua resistência a investir, a ter paciência de esperar o processo de Deus na vida da pessoa que está próxima a você. E vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Deus bendito, hoje nós estamos aprendendo com o exemplo de Cristo. A primeira pessoa por quem eu oro, Senhor, é por mim mesmo. Eu oro que o Senhor me faça também seguir o exemplo do Senhor. Oro pela igreja, oro pelos lares, pelas famílias, Senhor. Como falamos aqui, Senhor, o Senhor Jesus deixou o céu. E depois na terra, Ele deixou esse exemplo de extrema humildade. Desfaz nosso coração orgulhoso, que talvez esteja sendo a causa, Senhor Deus, de nossa casa estar em conflito, porque nós não abrimos mão, porque a gente não quer ceder, porque a gente não quer elevar o outro acima de nós mesmos, a gente não quer atender a necessidade do outro. Ó Senhor, nos dá um coração quebrantado. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que nossos filhos, Senhor, aqueles que têm filhos, possam ver em nós, Senhor Deus, exemplo. Possam ver Cristo em nós, que nós temos o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Muito obrigado por Tua palavra, Senhor, nesta noite, que fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Sabe, construção de caráter não é do dia para a noite. Às vezes a gente quer o negócio pronto. A formação do caráter dos nossos filhos, ela acontece ali nos primeiros anos de vida. Nós estamos ministrando aqui sobre o caráter de Cristo na família, essas 3 semanas, e vamos encerrar a semana que vem na ceia. Não desanime, amém, irmãos? Não desanime de praticar o amor, o serviço na sua casa, porque ele é um processo contínuo. Talvez a esposa vai falhar, o esposo vai falhar no meio do caminho, os filhos vão falhar, mas o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso desejo é: eu quero ter o caráter de Cristo. Não desanime porque o esposo falhou, ou não desanime porque a esposa falhou. Simplesmente continue e diga: eu vou servir ao Senhor, eu vou trazer o caráter de Cristo para o meu lar. Deus ama a sua família, Deus ama a sua família, e sabemos que Deus tem grandes coisas para nós, amém? Vamos colocar de pé, nós vamos encerrar o culto nessa noite. Se me der a oportunidade, nós temos outra pregação aqui. Então vamos encerrar. Glória a Deus, estenda suas mãos. Pai, muito obrigado pela mensagem dessa noite. Muito obrigado porque o Senhor ensinou nossos corações
o amor e o serviço. O Senhor ensinou aos nossos corações a respeito da nossa família nessa noite. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome por tudo o que ouvimos aqui. Possamos guardar, que possamos praticar no meio da semana, para a honra e glória do Senhor, do teu nome, que o seu nome seja exaltado em nossas famílias. Nós aqui nessa noite reafirmamos essa oração. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Isso é o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados e até semana que vem, Santa Ceia. Dê um abraço.